Ó, para as questões agora. Bom? Primeira questão, pessoal, ela pergunta o seguinte, é uma questão da UES, né? Não se aplica, ele quer saber, né, quais são as opções que não se aplica o RJU estadual. Dessas opções, a quem se aplica o RJU? Vamos lá. Letra A, Procurador do Estado. Se aplica? Sim. Por quê? O Procurador do Estado, ele teoricamente é um membro do Executivo. Bom? Juiz de Direito, aplica o RJU? Não. Por que não aplica? Porque ele faz parte do Judiciário e o Judiciário não está aqui no meio. Vocês lembram que eu falei para vocês que isso aqui é uma coisa fechada? É um rol taxativo. Bom? Então, a resposta dessa primeira questão já é a letra B. Né? Ou seja, o juiz de direito ele não se aplica ao regime jurídico dos funcionários civis do Estado do Ceará. Ok? Quem é que rege esses juízes? É o estatuto próprio deles. Bom, o estatuto próprio do Judiciário. Certo? Deixa eu ver. Não, porque a banca realmente ela trata desse jeito. Está incompleta não, né? E mesmo ela estando incompleta, ela ainda, teoricamente, ainda está certa, entendeu? Porque ainda tem isso. A mais certa seria essa, bom? Porque, assim, nem sempre a banca ela vai trazer a opçãozinha correta. O que ele está falando aqui, pessoal? É porque lá na letra de lei, ela fala o seguinte, ó. Lá no artigo... Deixa eu ver aqui. No artigo 2º, ele fala no inciso 3º, né? Os funcionários administrativos do Poder Legislativo, né? Só que na questão, ele só trouxe servidores do Poder Legislativo. Está questionando o seguinte, professor, então essa daqui também está errada porque está incompleta. Não necessariamente, tá bom? Nem sempre o incompleto ela está errada, não. Certo? As bancas, elas trabalham dessa forma. Certo? Não é porque faltou o nome administrativo que está errado, não. A não ser que esse nome que esteja faltando seja essencial. Aí sim. Mas nessa situação aqui, não. Bom? Tranquilo? Questão de número 2. Como é que está meu tempo, amigo? Tranquilo. Vamos lá tentar resolver? Questão de número 2, né? É uma questão que eu fiz, né? Eu trouxe algumas opções. Eu estou perguntando para vocês qual dessas opções, né? Ela está de acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado do Ceará. Nomeação é uma das formas de provimento? Sim? Ok. Então não é a resposta certa. Aproveitamento é uma das formas de provimento? Sim. Reversão é uma das formas de provimento? Sim. O acesso é uma das formas de provimento? Não, porque a Constituição Federal ela proibiu. Bom? Reintegração é uma das formas? Show de bola. Então a resposta certa é a letra T de dado. Ok? Terceira questão. A investidura do cargo público se dá no momento da... Nossa, está na ponta da língua, né? A investidura do cargo público se dá no momento da posse. Bom, não esqueçam disso. É uma questão da Polícia Federal que cobrou esse conceito, tá bom? Questão de número 4. Uma questão um pouco grande, né? Vou ler aqui para vocês. Arthur, ocupante de cargo de provimento efetivo da Administração Pública Federal, cujas atribuições eram direcionadas ao desenvolvimento de projetos tecnológicos da área nuclear, foi aprovado em outro concurso. Ou seja, esse cara, ele atua na área técnica científica. Bom? Certo? Seu objetivo era o de permanecer em ambos os cargos de modo a aumentar sua renda. À luz da sistemática constitucional, o segundo cargo passível a ser ocupado por Arthur é o de... Ou seja, qual desses cargos ele pode ocupar, pessoal? Aí vocês têm que lembrar disso aqui, ó. Ele é um funcionário técnico científico, da área técnica científica, e ele quer acumular um cargo. Quais são desses cargos que ele pode acumular? Cargo de professor. Bom? Não pode. Bom, de saúde não pode. Tá aqui, viu? Vocês têm que realmente aprender ele. Mais uma vez, só de professor com professor, professor mais técnico científico, saúde mais saúde, vereador mais outro cargo, juiz ou Ministério Público mais o magistério. Bom? Certo?
Essa aqui é uma questão um pouco mais avançada, né? Uma questão de analista lá do Ministério Público de Alagoas, né? Mas, enfim, vocês viram que com esse bizu aqui vocês conseguem responder. Basta pegar essas chavezinhas, colocar na parede. Exatamente, é uma observação fácil, né? Se todo dia vendo... Exatamente. Questão de número 5. No momento em que o funcionário público entrar em exercício, será exigida a declaração de bens e valores, podendo acarretar o ato de improbidade administrativa caso não o faça. Aqui é uma questão que é certo ou errado, né? Qual é o momento que ele precisa apresentar a declaração de bens e valores? Qual é o momento? É no exercício? É no exercício? No ato da? Essa questão está errada. Bom? Então, outra observação. A posse, ela requer tanto a investidura, como também a declaração de bens. Exato. É nesse momento da posse que você vai mostrar a documentação que você tem. Se você vai demonstrar uma documentação que você tem, isso aqui é a documentação necessária, então você vai mostrar aqui. Bom? Questão 6. O prazo para o servidor público é de 30 dias para entrar em exercício. Tá certo? 30 dias, beleza. Caso não execute tal ato, o mesmo será tido como sem efeito? Sim. Ele tem 30 dias para entrar em exercício. Se ele não entrar em exercício, esse ato dele vai ser tido como sem efeito ou ele vai ser exonerado? Vai ser exonerado. Se atentar a isso. Bom, ele já tomou a posse, ele já é funcionário. Bom, quando ele já é funcionário, então ele vai ser exonerado. Nem foi postado, tá bom? Agora, se fosse outra questão, por exemplo, o servidor público ele foi nomeado, ele teve 30 dias para tomar posse, ou seja, o nome dele saiu no diário oficial. Ele teve 30 dias para tomar posse, para apresentar a documentação, mas ele não apresentou. Essa posse dele foi tida como sem efeito. Bom, se atentar bastante a isso, certo? Isso aqui é uma questão feita por mim para poder realmente pegar vocês, tá bom? Por isso que meio que às vezes buga a mente da pessoa, né? Questão 7, é a última, né? Deixa eu ver. Isso, questão 7 é a última, tá bom? Ó, aqui é uma questão mais avançada, pessoal. Essa é uma questão para vocês terem um conhecimento a mais, é uma questão bônus, ok? Para o STJ, alguém sabe o que é STJ? Não, STJ. Superior Tribunal de Justiça. Bom? Para o Superior Tribunal de Justiça, o candidato aprovado em concurso público, mas classificado fora do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação. Se o candidato imediatamente anterior da ordem de classificação aprovada dentro do número de vagas convocado tiver manifestado sua desistência. Está dizendo o seguinte, pessoal. Vocês podem ler de novo para entender melhor. Eu tenho um rapaz chamado João, chamado de João, e tem um Zé. Né? Eles fizeram um concurso público, só tinha uma vaga. Né? Só tinha só uma vaga. E aí, o João, ele, não, esse concurso aí não é para mim, não. Vou desistir. Aí o João foi, desistiu, não tomou posse, não quis. Então, teoricamente, essa vaga dele aqui ainda existe, né? O que a questão está dizendo? A questão está dizendo é que o Zé, ele tem direito subjetivo a essa vaga, porque ele é o próximo da fila. Vocês entenderam? Bom, então ele tem direito subjetivo. Agora, você diz assim, ele tem direito garantido dessa vaga? Não. Bom, ele tem um direito subjetivo. É um direito que é literalmente subjetivo. Se o João desistir, o Zé vai lá e assume. Entenderam? É uma questãozinha mais avançada só para poder trabalhar um pouco do nosso conhecimento. Tranquilo? Pessoal, o que vocês acham de uma lista de exercícios de 50 questões? Acho interessante para vocês? Eu vou disponibilizar para vocês uma lista de exercícios de 50 questões só sobre esse conteúdo de RJU. Questões rápidas. Vocês podem revisar ao longo do dia. Eu vou passar para o pessoal para poder vocês fazerem treinando. Tá bom?
Certo? Então, por hoje, o nosso conhecimento específico se baseia nisso. 6. Tem o gabarito no final. Eu vou mandar para o pessoal e eles disponibilizam para vocês, da melhor forma, tá bom? Questão 6 é a letra... Ah, errado isso. Tá bom? Revisem. Se quiser tirar a foto do quadro, esses pontos aqui que eu anotei são bastante importantes, que são os mais cobrados. Certo? Tranquilo?